meus amores, tudo bem? Então, gente, como vocês viram no título do vídeo de hoje, eu estou grávida e isso nós vamos ter um bebê. Nós estamos muito felizes, tá? E eu vim conversar com vocês aqui um pouco sobre a questão da gravidez, questão de algumas complicações no meio do caminho, né? Que algumas pessoas que me acompanham aqui no canal, que me conhecem de perto, sabem alguma parte da história, né? Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre tudo que aconteceu, né? Demorei um pouquinho pra vir gravar esse vídeo, porque semana que vem eu já faço 12 semanas, né? Já tô entrando pro terceiro mês. Mas eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso mesmo, tá? Então, se você quiser ouvir a história aí, tá? Continuar assistindo o vídeo. Não esquece de deixar o joinha, que isso me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, que tem esse e vários outros vídeos legais pra você conferir, tá bom? Então, vamos lá. Gente, com o Gael, ele tem já 7 anos. Então, nós esperamos 7 anos pra ter um novo bebê, né? Sempre foi um desejo meu. Eu sempre quis ter, desde quando eu tive ele, mesmo com toda a complicação no meu parto, eu sempre tive o desejo de ter novamente, né? Claro que eu fiquei bem apreensiva depois que eu tive ele. No começo foi meio chocante pra todo mundo, né? Mas acabou que esse desejo foi crescendo dentro do meu coração e eu queria. A minha família, tipo assim, por exemplo, minha mãe e meu marido, eles eram meio relutantes quanto a isso, porque a gente sabe, né, quando a gente passa por um trauma, assim, né, é difícil a gente querer passar novamente por uma situação que possa levar à mesma coisa, né? Tanto que meu marido também, no começo, ele já não ele era meio assim, ele ficava realmente assim, meio relutante, porque ele viu tudo, né? Ele participou do parto e ele viu tudo, ele sofreu demais, né? Com medo de acontecer algo pior, mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim, né? E eu tô falando pra vocês aqui por cima, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas aqui no canal mesmo tem vídeo sobre o relato de parto, que foi o parto do Gael. Então, se vocês quiserem saber certinho o que aconteceu, vai lá, tá? Porque não tem como explicar aqui, porque é muita coisa. Então, vamos lá. E aí, a gente decidiu, só eu e meu marido mesmo, a gente decidiu no ano passado que a gente ia começar a planejar pra gente ter um bebê. E aí, a primeira coisa que a gente conversou, que tinha na nossa mente, era questão do meu peso, porque eu estava acima do peso. Eu sei que tem pessoas que engravidam acima do peso e não dá problema nenhum, né? Mas a gente sabe que esse é um fator de risco, né? Então, como a gente queria evitar todos os riscos, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou. Eu preciso emagrecer pelo menos um pouco do que eu preciso, porque eu tava muito acima do meu peso, gente. E aí eu falei assim, eu tenho que emagrecer primeiro antes de eu começar a tentar engravidar. E foi o que eu fiz. Tanto que eu gravei também um vídeo aqui no canal, há uns tempos atrás, alguns meses eu acho, nem lembro, falando sobre minha perca de peso, né? Que eu perdi 10 quilos. Na realidade, para eu chegar no meu peso ideal, eu precisava perder 20. Mas eu perdi 10. Pelo menos meio caminho andado foi, né? E aí, quando foi no começo do ano, eu já tinha perdido esses 10 quilos, né? Mas a gente não tinha começado a tentar ter bebê ainda, porque eu ainda não tinha chegado ao meu objetivo. Aí eu comecei, no começo do ano eu fui fazer meus exames, né? Exames de prevenção que toda mulher tem que fazer. E aí eu fui fazer porque eu tava acompanhando um cisto que achou também no ano passado, no ano retrasado, no caso, né? E aí eu tinha que acompanhar, porque era pequeno, mas, claro, a gente pode evoluir e tal, né? Eu tinha que acompanhar. Então, foi por isso, eu, por conta própria, não tinha encaminhamento nem nada, fui lá fazer novamente os exames. Só que aí, gente, quando eu cheguei pra fazer esse exame, que foi o primeiro que eu fiz foi eu tô em dúvida se foi prevenção. E aí, a moça do posto falou que tinha alguma coisa errada. E aí ela falou pra mim fazer o outro exame. Aí eu fui fazer o próximo exame, que era o transvaginal.
Quando eu fiz, o técnico lá, né, não sei o nome que fala, mas ele também viu alguma coisa. E aí ele me passou, encaminhou novamente para fazer uma colposcopia, que quando eles acham alguma coisa, tem que fazer um exame mais aprofundado, que é a colposcopia. E aí eu fui fazer essa colposcopia, que esse exame consiste basicamente numa câmera, né, que eles veem tudo dentro do colo do útero. E aí eu fui fazer esse exame, cheguei lá, eu fui com a Leniel nesse dia. Só que esse exame seria feito basicamente na hora do Gael sair da escola. E eu já tava calculando isso, só que não imaginava nada, né? Pra mim tudo bem. E aí, exatamente na hora de buscar o Gael, o Leniel saiu. Ele falou, vou lá rapidinho, busco ele e volto. Só que na hora que ele saiu, uns 2 minutos depois me chamaram. Tive que ir, fui fazer o exame, fiquei na salinha sozinha e tal. Aí a médica começou a fazer o exame. Nisso que ela começou a fazer o exame, ela começou a falar. Nossa, mas o seu colo do útero tá muito lesionado e tal. Aí começou a falar umas coisas, começou a falar, nossa, mas tá lesionado demais, que não sei o que, não sei o que. Aí perguntou se eu já tinha filho e tal, perguntou várias coisas, né? E aí eu falei, né, que eu tava tentando, assim, que eu ia começar a tentar ter um bebê. E aí ela falou que tava muito lesionada e eu sem entender nada. Eu falei que ela é lesionada, sei lá, eu não tava entendendo nada. Mas aí ela falou, começou a falar, aí ela falou assim, não, ó, isso, olha aqui. Aí começou a mostrar ela, aqui nas melhores das hipóteses, você vai ter que arrancar o seu útero. Ela falou, na melhor das hipóteses. E nisso ela me passou uma ressonância, porque ela disse que estava muito afetada e não estava conseguindo nem ver o final da lesão. E ela disse que estava com medo de ter se espalhado. Nessa hora eu já comecei a chorar, porque ela falou que eu ia ter que arrancar meu útero, o que significava que eu não poderia ter filho mais. E já era um plano meu, né? Só que eu comecei a chorar por conta disso. Eu não tinha nem entendido ainda o que ela estava querendo dizer. E aí eu falei assim, uai, mas como? Sendo que no ano passado eu fiz esse exame e tava tudo bem. Como assim que aconteceu tudo isso em um ano? Não entendi, foi nada. Aí ela, mas esses exames de prevenção não pega câncer. Aí que eu comecei a entender. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora que ela falou essa palavra, eu já gelei. Aí que eu fiquei mais apavorada. Aí eu comecei a chorar. E aí ela terminou o exame. E aí ela foi. Eu entrei no banheiro pra trocar a roupa lá e tal. Nossa, mas eu fiquei apavorada. Aí eu comecei a chorar. Ela, não, mas fica tranquila, vamos ver os exames primeiro, que não sei o que, não sei o que. E ela, tipo, super de boa, sabe? Eu fiquei impressionada, porque eu tava apavorada. Ela viu que eu tava chorando. E ela parece como se tivesse. Não sei, eu não sei se é porque ela tá acostumada com exames assim, mas eu fiquei impressionada com isso, né? E eu saí da salinha apavorada, não sabia nem o que eu fazia. O Eleniel não tinha chegado ainda, porque foi rápido o exame, né? Isso tudo foi muito rápido. Aí ele não tinha chegado. E aí eu tava tentando ligar pra ele, eu não tava conseguindo. E aí eu acho que o celular dele tinha descarregado, pra piorar. Aí eu pedi o telefone lá da clínica, ela me emprestou, ela viu minha cara. Aí eu liguei, não atendeu, depois que eu fui saber que tava descarregado. E aí ele chegou. E aí ele já me viu, já chorando, aí eu falei pra ele. E aí nós dois ficamos apavorados. Nós dois ficamos apavorados na hora. Aí eu, você não acredita. Gente, nós somos seres humanos. E a primeira reação que a gente tem é essa. Não vai me dizer que não é. É claro que é. Depois a gente para pra pensar, pra analisar mais. A primeira reação, gente, é um baque. Você recebeu uma notícia dessa, né? E aí a gente chegou em casa, o Leniel não tava conseguindo nem ligar direito pra clínica, né? Porque a gente tava procurando lugares que fazia ressonância. Porque aí eu tinha que fazer a ressonância pra ver se não tinha atingido algum órgão, né? Que ela falou isso. E aí eu fui, a gente ligou e ele apavorado e ligou, a gente conseguiu marcar uma pra quarta-feira. Isso tudo foi na segunda-feira. A gente marcou pra quarta-feira e aí era de madrugada o exame, né? Porque a gente conseguiu de um jeito lá que fica mais barato quando faz de madrugada, né? Aí... Só que, gente, da segunda-feira pra quarta-feira foi os piores dias da minha vida.
porque eu tava muito... Nossa, eu chorava toda hora. Qualquer coisa eu chorava. Aí meu marido também ficou muito abalado. Ele foi trabalhar, teve um dia que ele foi trabalhar, quando foi um pouquinho depois ele voltou porque liberaram ele do serviço. Porque ele disse que não ia conseguir ficar lá e o povo, graças a Deus, foi muito bom, assim, com ele, né? Liberou, entendeu o caso. E eu tava muito, muito assim... abatida, eu tava, e querendo ou não, todo mundo ao redor fica, né? E aí, gente, eu fiquei assim. Aí, quando foi na quarta-feira, a gente foi pra igreja. Não sei se todos sabem, mas a gente dirige um trabalho, né? A gente é dirigente de uma congregação. E aí, a gente pastoreia essa congregação. Então, nesse dia, a gente decidiu contar para os membros da nossa igreja, porque isso é uma coisa que não dá pra esconder. A gente ia transparecer de alguma forma, né? E aí o povo ia começar a achar coisas e a gente acaba que a gente preferiu contar pra todo mundo pra ficar uma coisa clara, pra todo mundo ficar sabendo da situação. E aí, nesse meio termo, a gente pensou em questões de se a gente continuava ou não. Gente, passou tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa na nossa cabeça. Só que esse dia foi um divisor de águas pra mim, sabe, pra gente. Foi impressionante. Eu cheguei, gente, na igreja. Eu lembro que quando eu tava chegando na porta da igreja, eu não sei, parece que em crise de pânico, ansiedade. Eu falei pro meu marido, eu falei, eu não estou conseguindo respirar. Gente, eu lembro, eu tava apavorada, eu não tava conseguindo respirar direito. Eu falei assim, eu não tô conseguindo, tava me tremendo todinha. E nisso eu cheguei lá na igreja e tal, e sentei lá. E fiquei o culto todo, né? E aí, nesse dia, quem trouxe a palavra foi meu marido. E aí, ele trouxe uma palavra num versículo, eu não vou nem lembrar o versículo ao certo, mas ele falava sobre o cuidado de Deus com a gente, né? Ele falava, aquele versículo que fala, se os passarinhos que estão voando no céu, Deus cuida, Deus dá tudo pra eles. Imagina a gente, com o amor que ele sente por nós, por que ele não cuidaria? Gente, aquela palavra entrou no meu coração de uma forma que foi um jeito tão lindo de trabalhar em mim, que aquilo foi eu não consigo nem explicar, mas aquele dia foi uma mudança pra mim. Depois daquele dia, depois daquele culto, na realidade, né? A gente já ia sair de lá, vir em casa rapidinho e já descer pra ir pro hospital, porque não era aqui na minha cidade, era em Brasília, né? Eu moro no entorno de Brasília. E a gente teria que sair mais cedo pra chegar lá de madrugada. E aí, eu participei do culto, a gente teve um hino que a gente tentou louvar. Eu falei pro meu marido, eu não vou conseguir, realmente eu não consegui, eu chorei o hino todo, mas a gente entregou o louvor pra Deus, porque Deus, ele entende, né? Ele entende o nosso coração. E aí, quando acabou aquele culto, a gente chegou em casa. E, gente, eu tava sentindo uma dor na minha barriga, tipo sensibilidade, sabe? Eu tava sentindo, assim, bastante. Foi uma das coisas que tava me preocupando também, né? E aí, eu tava sentindo essa dor. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, vou deitar um pouquinho, ver se eu consigo dormir, porque a gente vai estar a madrugada lá, eu não vou conseguir dormir. E nisso eu deitei e cochilei. Só que quando eu acordei, a primeira coisa que eu percebi é que eu não tava mais sentindo a dor na minha barriga. Eu não tava mais sentindo, eu falei, tá, tudo bem. E aí a gente foi, gente, eu fui fazer esse exame numa tranquilidade que vocês não estão entendendo. Eu fui fazer, a gente foi no caminho todo, eu de boa. Quando eu cheguei lá, eu tava tão tranquila que eu lembro que o meu marido olhou pra minha cara assim, né? Ele não falou nada, nem precisou. Mas, tipo, parecia que ele tava falando, eu não tô entendendo nada. Porque ele viu antes o jeito que eu tava, né? E eu tava tão tranquila. Gente, aquela paz só pode ter sido Deus que me deu, porque eu tava muito tranquila. Eu sabia que eu poderia receber um resultado não bom, né? Mas eu tava muito tranquila. Fui fazer, o exame é bem chatinho de fazer, que era a ressonância, né? E o meu era com contraste, eu precisei colocar acesso e eu odeio tirar sangue, odeio tudo isso. E foi o que mais me incomodou, na realidade, foi esse acesso, né? Mas fiz o exame, aí você fica lá na máquina, fiquei lá de boa, faltei dormir. Fiz o exame, aí saí tranquila, fiz tudo bem. Gente, depois desse dia, pra mim parece que não tinha acontecido nada. Eu até conversei com uma moça da minha igreja um tempo e ela até falou bem assim pra mim, nossa, mas quem olha pra você pensa que você tá fingindo. Porque não dá pra entender, outra pessoa no seu lugar não estaria do jeito que você tá. E, gente, depois daquele dia,
parece, eu não lembrava disso. Parece que só se alguém tocasse no assunto, eu lembrava, mas com aquela leveza, sabe? Não era com aquele pesar. Eu lembrava assim e tá, tudo bem e tal. Eu não tava mais preocupada. Essa é a palavra. Eu não estava mais preocupada como eu estava antes. E a questão da igreja, a gente conversou, falou assim, não, a gente não vai fazer isso. A gente vai continuar, a gente vai fazer tudo o que tem pra fazer. A gente vai continuar fazendo a obra de Deus. A gente vai continuar a nossa vida normalmente. Porque Deus é quem decide. Se for a vontade dele, é perfeita, boa e agradável. Então, a gente vai continuar fazendo tudo normalmente. E foi uma decisão nossa. E a gente continuou. E foi como se não tivesse acontecido nada pra mim, assim, né, no caso. Eu não estava mais preocupada com isso. E aí, nisso, no dia que eu fiz a colposcopia, tinha também a biópsia. Só que a biópsia, ela não saía no mesmo dia. Ela saía com 30 dias. E aí, eu fui no posto também conversar com a enfermeira, né, que me acompanha nessas questões. E aí, ela viu o exame e ela me explicou algumas coisas e já foi um pouco diferente do que a médica falou, né? E ela já conversou um assunto um pouco diferente. Fui em outro lugar aqui na minha cidade também, ela também falou coisas diferentes. Mas o principal é a biópsia. Saiu o resultado da biópsia. E a médica que me atendeu, ela tinha falado que estava muito, muito avançado. Só que, quando saiu a biópsia, o resultado deu NIC1. Pra quem não sabe o que é NIC é como... Eu não sou médica, tá, gente? Mas foi o que eu entendi. São lesões, assim, né? Digamos que pré-cancerígenas, né? E um alerta que eu deixo também aqui pra todas as mulheres que estão aqui no canal gente, não descuida da saúde de vocês. Não descuida. Todo ano, gente, uma vez por ano, pelo amor de Deus, não deixe de fazer. Porque às vezes a gente acha alguma coisa e é super tratável. E, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele é muito demorado pra avançar. É claro que existem casos e casos, né? Mas, na maioria das vezes, é muito, muito lento. Então, a gente tem que estar acompanhando sempre, pra gente achar ali no começo, né? E aí, tava no NIC1, porque tem NIC1, NIC2, NIC3, e se eu não me engano, depois do NIC3, que aí vem o câncer e tal, né? Só que ela disse que entre esse espaço é tipo uns 10, muito mais que isso pra evoluir. E aí, nesse resultado, eu falei, porque o que eu tinha pesquisado, né, eu falei NIC1, diz que NIC1 é bem simples, às vezes nem precisa de tratamento, é só acompanhamento, né? E aí eu já abri isso, eu falei assim, eu tinha falado no dia da colposcopia, eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, quando eu vier esse resultado, não vai ter nada, e ainda vai confundir a médica e ela vai falar que não tá entendendo. E, gente, foi exatamente o que aconteceu. Ela abriu o exame e ela falou assim, não é possível, porque eu lembro como se fosse ontem do exame que eu fiz em você. E não é NIC1. Eu tenho certeza que não é, porque aquelas lesões não é referente a isso. E ela ficou sem entender. Por que que deu isso, né? Sendo que o que ela viu era mais e tal e tal. Tanto que todos os outros lugares que eu fui depois desse exame, me disseram que não era tão grave assim, do jeito que ela tinha falado, né? Tanto que até ela mudou o modo de falar depois que ela viu a biópsia, né? Ela falou algumas coisas diferentes. Dessa vez até meu marido tava comigo, né? E aí, gente, depois disso tudo, no dia da colposcopia, eu já tinha parado de tomar meu remédio anticoncepcional. Porque ela falou que um dos motivos que causaria poderia ser o anticoncepcional, né? Que ela perguntou se eu tomava. Então, pra mim, eu me livrei desse fator, né? Só que eu também não fiz nada pra evitar filho nem nada, né? E, na realidade, por isso que o médico até me perguntou, foi planejado ou não foi? Realmente, a gente estava planejando, mas a gente não estava planejando nesse momento, né? E a gente... Só que, gente, eu lembro num dia, depois dessa semana, eu fiquei muito pensativa, porque eu falei assim, não, como é que pode eu ter passado por tudo que eu passei no primeiro parto, não ter que tirar meu útero e agora eu não poder ter filho, porque o médico falou que eu não posso e tudo. Aí teve um dia que eu acordei de madrugada. Eu ajoelhei e eu fiz uma oração pra Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do desejo do meu coração. O Senhor sabe que eu quero ter um bebê. O Senhor sabe que eu ainda tenho vontade de ter um filho.
E eu coloco nas tuas mãos. Se for da tua vontade, eu quero ter um bebê e eu sei que o Senhor pode fazer tudo. E eu sei que para o Senhor nada disso é impossível. Se não for da tua vontade, amém, eu não tenho e tá tudo certo. Mas se for da tua vontade, se o Senhor permitir, eu quero ter. E foi essa a oração, gente. Foi super simples. Super simples. E aí eu fui pra igreja e sempre alguém, através de alguém, Deus falava comigo, né? E aí teve um dia que eu fui pra igreja e esse dia foi bem mais forte, né? Aí teve uma irmã que chegou em mim, ela falou assim, pastora, tudo bem? Eu falei, tudo. Aí ela falou, meio assim, parece que tava meio assim de falar, né? Aí ela falou, nossa, no dia que a irmã tava orando por você, eu senti que Deus te curou. Eu sei que Deus te curou. Eu falei assim, amém, glória a Deus. E ela falou isso, né? Aí quando foi no culto, o culto todo aconteceu e eu falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo. E aí eu falei isso, né? Só que o culto já tava na oração final, né? Eu falei, tá bom, amém. Se não for da tua vontade, amém. E aí, quando foi no final, meu marido foi e falou que a gente tava passando por uma situação difícil e tal, que a gente ia orar e que sabia que Deus ia... Eu não lembro direito não, que Deus ia fazer. Aí ele falou sobre o hino que eu louvei, né? Que foi aquele hino que fala boa parte, né? Eu encontrei o meu tesouro, que conta sobre a história de Marta e Maria, né? Que fala que Maria escolheu a boa parte, apesar de tudo ela estava nos pés de Jesus. Tinha muita coisa para fazer? Tinha, mas ela escolheu estar aos pés de Jesus, né? E aí eu me identifiquei com esse hino, porque apesar de tudo, eu escolhi estar aos pés de Jesus, porque... Gente, é o melhor lugar que a gente pode estar. Quem eu seria, onde eu estaria sem Deus, né? E eu louvei esse hino e ele falou que sentiu uma graça muito grande na hora que eu tava louvando. E meu marido, ó, tem 5 anos que a gente tá lá e tem 10 anos que a gente é casado. Ele, tipo assim, diretamente, ele nunca tinha entregado alguma palavra de Deus, assim, pra mim, sabe? Diretamente, assim, sabe? Deus falando através dele para mim. Muitas pessoas, graças a Deus, Deus usa ele pra falar com muitas pessoas, mas não assim como ele falou nesse dia. E ele falou isso, e aí uma irmã que tinha ido louvar na nossa igreja, ela pegou o microfone e falou que desde o começo ela já tinha sentido de fazer uma oração por mim, né? E aí me chamaram lá na frente, e aí a pregadora também que tava, foi chamada pra fazer essa oração. E aí ela fazendo oração, aí Deus começou a falar comigo, gente. Eu tinha pedido, vocês lembram, né? E aí Deus começou a falar comigo, falando que Deus estava vendo, que Ele estava enxergando tudo. E gente, eu achei tão impressionante que no meio das coisas que ela falou que Deus estava cauterizando o meu útero. Não foi útero, não. Deus estava cauterizando. E, gente, é a palavra que usa para o procedimento que faz quando precisa ser retirado lesões, né? Eu achei tão impressionante que foi usada exatamente essa palavra. E na hora eu já me liguei, né? E aí, no final de tudo que ela falou assim, daqui a poucos dias você vai receber uma notícia muito boa. E aí, gente, na minha cabeça é lógico que eu já estava no meu pensamento o que era. Gente, isso foi no domingo. Quando foi na quinta-feira, eu fiz o teste e deu positivo. Eu não gravei, gente, porque foi pra desencargo de consciência. Porque eu não tava sentindo tanta coisa assim, não. Mas eu tinha ido pra academia um dia antes e eu quase desmaiei, porque eu fiz esteira e esse dia eu ia até treinar a perna. Só que aí eu decidi mudar e fiz só aeróbico. Eu fiz 1 hora de esteira. Na hora que eu desci da esteira, quase que eu desmaio. Falei, não, acho que é porque eu fiz muito tempo. Fui pra casa de pé. Passei na escola do Gael, que eu ia buscar ele. E na hora que eu cheguei na escola do Gael, gente, eu quase que desmaio. Tive que pedir pra uma mulher que tava de carro lá pra me sentar do lado no banco, assim, porque eu quase desmaio. Falei, gente, isso tá errado. E eu tava sentindo tanta fome, mas tanta fome. Eu pensei que tava perto daqueles dias, né? Mas eu falei, eu vou fazer o teste pra desencargo de consciência. Mas depois deu um positivão bem forte, gente. Bem forte. As linhazinhas bem fortes, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu chamei meu marido. Não fiz surpresa, porque da outra vez eu fiz, né? Só que dessa vez eu falei, não dá. Aí eu chamei e falei, olha só isso aqui. Aí nós dois ficamos muito felizes. Você pode até dizer,
como muitas pessoas eu tenho certeza que disseram, né? Ai, mas você é louca. Ai, como é que você pode ter um bebê com um problema desses? Ai, gente, na realidade, esse vídeo aqui, ele vai ser entendido por pessoas que têm visão espiritual. Se você não tem, é difícil você entender uma situação dessa, sabe? Porque eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus. Tudo que acontece está nas mãos de Deus. Eu não tenho medo, eu não fiquei com medo, porque eu sei que tudo está debaixo da vontade de Deus. Eu fiquei muito feliz mesmo. Tanto que eu já conversei com o médico, já conversei com a enfermeira que me acompanha no pré-natal, que eu já comecei a fazer, né? E ela disse que no pior dos piores casos, que foi o que a médica falou, de eu arrancar meu útero, ela disse que eu sigo minha gravidez, quando terminar a gravidez eu ganhar um bebê, eu arranco. E aí, gente, mas, em nome do Senhor Jesus, eu sei que esse bebê vem pra cura, esse bebê vem pra felicidade, vem trazer muita felicidade pro meu lar. E eu sei, eu tô muito feliz com isso, porque o mês de fevereiro foi um mês apavorante, foi um mês, eu acho que mais terrível da minha vida, foi um mês angustiante. Nesse mês, meu marido sofreu um acidente de moto, graças a Deus, Deus livrou, ele saiu com um arranhãozinho de nada, pelo que o acidente foi de moto, gente, o carro fechou ele, né, e ele caiu no meio da rua e foi parar no gramado, era pra ter acontecido algo pior, mas graças a Deus também não aconteceu nada. Então, fevereiro foi um mês muito terrível, mas aí quando chegou abril, foi um mês assim de alívio, sabe? Parece que Deus trouxe um alívio que a nossa alma tava precisando, sabe? E, gente, eu só tenho a agradecer a Deus por esse presente. E eu vim contar pra vocês, vai ficar um pouco grande, eu nem vi quanto tempo que deu o vídeo, mas ele vai ficar um pouco grande, mas eu não poderia deixar de contar tudo isso pra você. Eu quero que você entenda que Deus, ele é perfeito. Pode ser que você esteja passando por uma situação que parece assim que não tem saída, sabe? Eu tava me sentindo assim, parece que a situação não tem saída. Só que, gente, se não tem janela nem porta na parede, Deus quebra. Vocês têm que entender. O que nós temos que colocar na nossa cabeça é só que a gente tem que confiar. Não adianta você falar, eu tô desesperada e tal, mas você não confiar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Porque você sabe, porque se você fizer isso, você vai ver a diferença. E eu sei que tudo que aconteceu foi porque eu coloquei a minha confiança em Deus. Se eu tivesse feito diferente, talvez as coisas teriam caminhado de uma forma diferente. Mas como eu coloquei tudo nas mãos de Deus, eu sei que Ele tá cuidando, sabe? Quando alguém fala, ai meu Deus, mas e agora? Eu falo assim, Deus está cuidando de tudo. Quem melhor para cuidar do que Deus? Então eu tô super feliz, tô tranquila. Muita gente já me perguntou sobre tudo, acho que muita gente estava na dúvida. Esse vídeo foi até um esclarecimento e eu também queria contar para ajudar outras pessoas que estão passando por situações, não a mesma que a minha, mas situações que parecem que não tem saída. Mas tem, tá, gente? Tem saída, sempre tem saída. O segredo é você se apegar em Deus, porque Ele vai te ajudar. Isso eu tenho certeza. Pela minha própria história, eu posso dizer pra você que tem saída sim, tá? E é isso, eu estou fazendo já o meu pré-natal. Terça-feira, eu não sei se eu vou soltar esse vídeo hoje, mas provavelmente vai ser hoje, na sexta-feira. E terça-feira eu já faço 12 semanas, que é 3 meses. Gente, eu ainda não sei o que é. Eu ia fazer aquele exame de sexagem fetal, mas eu já fiz transfusão de sangue, que foi no primeiro parto, né? Então, a assertividade do exame poderia diminuir. Então, se for pra ficar na dúvida, eu prefiro esperar e fazer a minha ecografia pra ver, né? Não tá tão longe também não, né? É só ter paciência. Mas eu vou gravar outras coisas pra você. Eu não quero fazer chá revelação, mas eu quero fazer uma revelação pro Gael. Porque ele tá muito na expectativa, né? E eu quero fazer uma brincadeirinha com ele, mas não vai ser nada demais, tá? Só com ele mesmo, mas eu vou gravar pra vocês, tá? E eu também vou gravar várias outras coisas. Quero até que vocês deixem aqui sugestões de vídeo, tá? Pra mim tá gravando pra vocês. E deixem também qual é o palpite de vocês. Será que vem aí uma menininha ou um menininho? Pra gente ver quem vai acertar depois, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá?
E a lição do vídeo de hoje é: confie em Deus em todas as circunstâncias, não só nas boas, mas em todas as situações, que Ele é a ajuda que você precisa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!